Morreu aos 104 anos no Rio de Janeiro o arquiteto Oscar Niemeyer. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, e apresentava complicações renais e respiratórias. Em maio deste ano, o arquiteto esteve no mesmo hospital por conta de mais uma desidratação e um quadro de pneumonia. Depois de 16 dias de compassagem pela UTI, ele recebeu alta. Em abril de 2011, o arquiteto ficou internado por 12 dias por causa de uma infecção urinária. Oscar Niemeyer já foi submetido a cirurgias para a retirada da vesícula e de um tumor no intestino. O arquiteto, reconhecido internacionalmente por suas obras, completaria 105 anos no dia 15 de dezembro. Oscar Niemeyer arquitetou formas mais simples para estruturas grandiosas. Criou prédios que parecem esculturas no Planalto Central do Brasil. Oscar Niemeyer era comunista de coração. Desenhava desde criança. O que não imaginava é que os rabiscos, curvas sobre o papel, iriam virar obras de arte. A paixão pelas linhas sinuosas das montanhas e dos rios, das ondas do mar, dos seios e dos quadris das mulheres fez com que Niemeyer descobrisse logo que se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva harmoniza o peso do concreto. Oscar foi discípulo do arquiteto francês Le Corbusier. Eles se conheceram durante a execução do projeto da sede do Ministério da Educação, no Rio. Oscar Niemeyer começava a dar forma a um Brasil mais urbano e mais moderno, que casava perfeitamente com a imagem desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. E esse casamento começou por Minas Gerais. Niemeyer fez prédios, escolas, igreja e depois uma cidade inteira, Brasília. No meio do cerrado, a cidade de Lúcio Costa se completava na ousadia dos espaços inventados por Oscar Niemeyer. O Itamaraty, o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. O arquiteto ganhou o mundo. Foi parar na Itália, na França, na Argélia, na ONU. Eram os anos 60 e no Brasil, Niemeyer foi vigiado, perseguido pela ditadura militar. Usava o dinheiro para ajudar amigos, parentes, quem encontrasse pela frente. Quando descobriu que o líder comunista Luiz Carlos Prestes não tinha onde morar, comprou um apartamento para ele. O motorista do arquiteto ganhou uma casa desenhada e paga por Niemeyer na favela do Vidigal, no Rio. O escritório de Copacabana era o lugar para pensar, criar, inventar novas formas, como uma das últimas obras, o Museu para a Arte Contemporânea, um disco voador no espaço da Baía de Guanabara, em Niterói. Oscar Niemeyer recebeu prêmios e títulos, os mais importantes, as maiores homenagens, mas não conseguia explicar a razão de tanta reverência. Dizia apenas: trabalhei muito, fiz meu trabalho na prancheta como um homem comum. Nós vamos agora falar com o repórter Rafael Coimbra, que está na porta do Hospital Samaritano, onde Oscar Niemeyer estava internado. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite. Olha, a morte do arquiteto Oscar Niemeyer foi confirmado há poucos minutos pela assessoria de imprensa. O médico que atendia o arquiteto, daqui a alguns instantes, deve dar uma entrevista coletiva para explicar o que aconteceu nesses últimos momentos. Niemeyer estava internado aqui no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, desde o dia 2 de novembro. Nos últimos dias, o estado de saúde dele veio piorando. Hoje ele teve que ser sedado, passou a respirar com a ajuda de aparelhos e nos últimos 2 dias os exames de sangue também indicavam uma piora ainda maior no estado de saúde de Oscar Niemeyer. Portanto, ele veio a falecer agora às 9 horas e 55 minutos. A causa da morte ainda não foi divulgada, deve ser declarada daqui a pouco pelo médico que o atendia. Oscar Niemeyer faleceu aos 104 anos de idade, apenas 10 dias de completar 105 anos. Ok, obrigado, Rafael.